Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no terceiro dia. Hoje é o terceiro dia da série de lives Líderes de Alta Performance. Todos os dias estamos aqui recebendo convidados para que a gente possa falar sobre liderança. Você que está aqui, você é bem-vindo. Já já o nosso convidado vai entrar aqui conosco. Hoje vai ser o Eliezer. É meu amigo do Rio de Janeiro. Antes de ele entrar aqui, pessoal, você que já está aqui online comigo, se você puder já pegar aí e enviar o link para as pessoas irem participando aqui conosco. É isso que eu estou fazendo aqui, estou pegando aqui, enviando essa live agora para as pessoas que estão online, que ela possa vir e participar conosco. Se você puder fazer isso também, vai ser top. Estamos aqui convidando as pessoas aqui para poder participar conosco. Hoje nós vamos abordar o tema liderar como. Hoje nós vamos abordar o tema aqui, liderar como. Na segunda-feira nós recebemos aqui o meu amigo Paulo Vitor, onde nós falamos, eu só estou aqui e segunda-feira nós tivemos aqui o Paulo Vitor, onde nós falamos sobre feedback como ferramenta de gestão. Ontem nós tivemos aqui a Gladys, onde nós falamos de administração de conflitos. Hoje nós temos aqui o Eliezer, que vai falar para nós sobre liderar como. Amanhã nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Na sexta-feira nós vamos falar liderança, como lidar com a liderança criativa, inovadora. Tenho certeza que vai ser top, Você que já está online aqui comigo aqui, se você puder, pega lá, o Eliezer já está aqui, meu brother. Se você puder, já pega aqui o aviãozinho. Eliezer, antes de você entrar aqui ao vivo aqui, ó, Eliezer, pega lá o aviãozinho, manda para outras pessoas que nós vamos aqui, vai ser top, hein? Vocês estão me escutando legal? Estão me escutando bem? Dá o feedback aqui, estão me escutando legal? Vou botar aqui uma luz aqui, vou ver se fica melhor aí a nossa imagem, hein? Eita! Consegue me dar um feedback? Tá me escutando legal? Ah, ficou bem melhor, né? Espero que você esteja aí me escutando legal. Te mandei aí o convite, Eliezer. Te mandei. Eliezer, tem que só alterar a imagem. Isso, agora foi. Tudo bem, meu amigo? Tá me escutando legal? Tudo bem, tudo na paz. Você consegue só abaixar um pouquinho o celular? Seu rosto tá. Aí, isso aí. Melhorou? Melhorou. Vê Tá me se. escutando? Tá, a minha. A lâmpada aqui tá muito forte aqui. Quão bom é ter você aqui comigo, meu amigo. Saiu, hein? Saiu, saiu, é. E, A nossa live saiu, hein? que ótimo, que ótimo. Estou muito agradecido. Ah, que legal, que legal. Antes de a gente entrar aqui, antes de você se apresentar, eu quero te agradecer, meu amigo. Te agradecer pela sua.
Voltou, estava dando instabilidade aqui. Antes de tudo, meu amigo, Ok. antes de tudo, quero te agradecer por sua disponibilidade, para a gente poder estar aqui hoje, bater um papo, para a gente conversar um pouquinho sobre liderar como. Eu quero agradecer você e já quero pedir para você se apresentar, falar quem é Eliezer, falar um pouquinho da sua trajetória aí, falar um pouquinho de você para todo mundo aqui te conhecer. Essa live vai ficar gravada também e nós vamos perpetuar aí essa live, tá bom? Pô, que bacana, que bacana. Eu que agradeço o senhor pelo convite, né? Pela honra. Quero agradecer também aos participantes. E na segunda-feira foi um tempo preciosíssimo, né? E a gente só tem assim aprender mais e mais. Então, eu sou Eliezer Dutra dos Santos. Top. Tem Santos Sou também, que bacana. tem Também tem tem dos Santos. Santos. A minha formação acadêmica, ela em pedagogia, né? A especialização em gestão de pessoas. Eu fiz em 2017, 2016 para 2017 eu concluí a minha especialização. E estou em contínuo, né? Construção. Líder sempre aberto a aprender. Ah, que legal, que legal. Eliezer, hoje nós vamos abordar e liderar como, né? Liderar como. Porque nós vemos aí, dentro aí de vários estudos, nós vemos várias teorias, né, de liderança, alguns perfis de lideranças, alguns, vamos colocar temas que as pessoas descrevem, o líder autocrático, líder democrático, líder, né, cada um tem, dentro da sua tese, eles trazem um perfil, ou traz um posicionamento, ou traz aí um modelo de liderança. Quando nós falamos de liderar como, eu queria que você falasse um pouquinho isso para mim, queria também, você como escritor, né, poder falar um pouquinho também da sua experiência de você ter colocado esse grande tema, um tema rico também em uma literatura. Eu costumo dizer, as palavras elas se perdem, mas agora quando você escreve, as escritas se eternizam, né? Quero que você comece a falar um pouquinho para nós sobre esse tema. É, é, Se a gente, eu não consigo trazer uma resposta fechada, pastor. Eu Então, acho que ninguém tem essa resposta fechada de liderar como, na verdade, ela é uma pergunta, ou seja, mas ela é uma liderança, provocação. ou seja, até desculpa te cortar, mas não tem receita de bolo, não tem um Não, passo a passo, não tem um mapa da liderança, não não. tem. Evidentemente, que a gente não pode descartar, né? Tem pesquisas, são anos de estudos, igual o nosso amigo Paulo, na segunda-feira ele nos trouxe uma liderança do feedback, né? E O feedback feedback como ferramenta de imediato, gestão. o feedback curto, o feedback ali no momento. Isso aí tudo é um meio de liderar, né? Como, naquele exato momento, eu preciso dar o feedback, naquele exato momento, eu preciso adiar o feedback. Então, liderar como é algo, eu digo assim, meio que do cenário, né? Quando eu fui escrever esse livro, inclusive a capa dele é uma mão segurando meio que uma bola de cristal. É como se você, líder, nós líderes, pegássemos uma bola de cristal e quiséssemos ter uma resposta bem clara e objetiva. E frente a um cenário, o líder precisa fazer algumas perguntas, na qual essa seria a principal. Quando você entra para uma instituição, seja ela eclesiástica ou secular, a primeira questão é: como é que eu lidero isso? Né?
Apesar dos procedimentos efetivamente elaborados pela empresa, tem a visão da empresa, o passo a passo, né, aquela coisa toda, mas o líder em si, ele precisa se reavaliar, ele precisa ter noção de quem ele é dentro do processo, e essa pergunta é muito forte, porque não lidera coisas, líder lidera pessoas. E cada pessoa tem seus sentimentos, suas emoções, suas fragilidades. E aí, parte-se do princípio que liderar como não é basicamente os seus liderados, tem todo um contexto, inclusive o próprio líder. Como é que ele se mostra, como é que ele se comporta, né, diante de um caos, diante de uma crise. E aí esse liderar como, ele tem duas vertentes. Uma, liderar como os liderados, e liderar como as suas emoções, as suas crises, as suas pressões, entendeu? Então eu trabalho esses dois lados no livro, até porque ele é um livro de pesquisa onde eu trato efetivamente, né, num todo, umas 3 perguntas, até para provocar. Que líder você é, liderar para quê e liderar como. Então, são 3 chaves que irão abrir portas para ele ter uma base, né? Não é para ele descobrir o Brasil de novo, mas dá uma base. Né? Dentro dessa base, ele vai se encontrando aí com feedback. Inclusive, gostei muito da nossa amiga, eu fiquei rindo muito da Gladys, sobre às vezes precisamos ir lá no carvão, cantar para ver se o tempo está bom, se pode. Ou seja, o líder, ele tem que ter uma percepção. A palavra que eu uso muito, pastor, não é a percepção, mas também. Mas a palavra que eu uso muito e constantemente chama-se sensibilidade. O líder hoje, se não tiver essa sensibilidade no olhar clínico, no olhar do cenário que está à sua volta, tanto do lado do empresariado e principalmente de quem é que vai gerar esse resultado, se ele não tiver essa sensibilidade de quem ele é, de como ele vai liderar essas questões que vão estar ao entorno dele, ele vai estar, com certeza, fora do mercado, ou então ele vai ficar um pouco aquém, né? Sim, eu tenho uma curiosidade, não sei se você pode falar aqui, se vai fazer aí um workshop, né, agora no sábado. Como que como que surgiu essa chama aí de trazer essa literatura? Qual foi a experiência que acho que vai ser algo bem mais pessoal, né? Como que surgiu essa chama de você? Não, porque eu quero trazer um livro e quero abordar esse tema, liderar como? Então, a minha trajetória de vida, né? Eu trabalhei durante 22 anos em um setor no segmento rodoviário, né? Da Baixada Fluminense, um setor bem aquecido, onde eu comecei como motorista de ônibus. Depois, ao longo dos anos, passei para instrutor de motoristas, e depois fiquei cerca de 8 anos como líder operacional. Ou seja, só para a gente valorizar a sua jornada. Então, teve uma jornada que você não nasceu líder. A liderança ela foi desenvolvida através de uma jornada sua dentro de uma empresa. Sim, sim. Dentro desse contexto, a gente nos avalia, correto? E avalia os outros também. E vê a necessidade. O líder, mais uma vez, se ele não tiver essa sensibilidade de ver a necessidade do outro e se colocar no lugar do outro, e isso faz sentido na liderança. E isso fez sentido para mim. Quando eu me coloquei na posição de líder,
E eu vi essa deficiência na comunicação, eu vi essa deficiência numa abordagem mais humanizadora, não querer ver o colaborador como apenas um número, na qual um dia eu passei também por isso, entendeu? Então eu estive dos dois lados, como motorista, onde chegava líderes só querendo resultado, e aí depois eu disse assim, olha, se eu passar para o lado de lá, eu já tenho uma mentalidade, eu já tenho uma bagagem, eu vou tentar mudar um pouco esse Já sei como comportamento não aí. fazer, né? Assim como não fazer. E aí eu parti dessa primícia, né, desse princípio de experiência de ambos os lados e tracei um roteiro para a minha vida. Né? Eu sei que parece um pouco que a gente está na contramão, porque né, no meio empresariado é muito difícil ter um olhar mais assim, humanizador da coisa, mas eu acredito, eu creio, eu sou fruto de uma liderança humanista, entendeu? Se eu estou aqui e escrevi esse livro, eu acredito, creio, e eu tenho certeza que vai influenciar muitas pessoas ao longo Que legal. dessa Que escrita, né, ao legal. longo dessa obra. Que legal. Então, isso você veio a chama que ardeu, mas para registrar essa sua jornada, né, de alguém que veio lá do operacional, que galgou uma trajetória de pilares, né, de cargos até chegar a uma liderança e que quis contribuir para esse lado da liderança humanizada. É o que mais é o que eu tenho muito abordado agora também. Quando a gente fala de liderança humanizada, quando a gente traz isso para você, qual é o sentimento que você tem qual para você, se você puder trazer aí em uma frase, liderança humanizada, o que é para o Eliezer? Amor. 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 Nós temos três tipos de amor. Lá na era de Platão, nós temos o amor eros. Esse amor eros é em busca do desejado. A busca constante do desejado. Eu fecho os olhos, coloco metas em cima de metas, e mês a mês, e aquilo que se deseja vira amor. Amor platônico, eros. E aí tem o amor filia, que é o de Aristóteles. É o amor pela presença. Amor pela presença é aquilo que está satisfeito com o que tem. E aí tem o amor ágape. O amor ágape é um amor incondicional, é aquele amor pelo outro. E é desse amor que eu tento pregar dentro de qualquer instituição. Porque quando você fala de amor platônico, é o que você deseja. Quando você consegue alcançar aquilo que se deseja, o amor vai embora. E quando você tem um amor de Aristóteles, você já está satisfeito com o que tem. Já está alegre com o que tem. E nem tudo que tem te alegra o tempo todo. Correto? Mas quando você tem o amor de Cristo, meu irmão, isso aí é dentro de qualquer sistema. Eu não estou falando de religião, estou falando de amor, que é uma liderança que olha no teu olho, pega você pela mão, te faz andar e anda junto contigo e te desenvolve. Então, ele faz você se desenvolver não temporariamente. E aí é esse líder que eu formo. Depois você escreve isso para mim, por favor. Eu quero ter. Olha só, até aí, obrigado, Daniela, até me deu. Pessoal, olha, meu áudio está melhor agora, me dá um feedback. Deu uma cortada aí, mas melhorou. Ah, legal. A Dana falou assim, poxa, eu já ia falar aqui, mas a Dana também falou aqui, ó, adorei. Eu quero que depois você me manda esses três tipos de amor. Porque Esse aí já é um. trazemos isso.
Isso aí já é um spoiler da nossa palestra de sábado agora, que eu vou. É, é, Que top, vai que ser, top. vai Ó, ser, de vai ser primeira mão, ensino. quem aqui é do Rio e quiser lá participar, tá lá. Se você É, não segue o Eliezer, já pode seguir o Eliezer aqui. Pastor Eliana daqui, boa noite. Betinha. Então a galera é, aqui, ó. Saudade de é. vocês, hein? E quando nós trazemos isso, qual é o pilar? O que que desenvolve? O que que dá esse start para você na sua vivência nessa liderança humanizada, Eliezer? Porque hoje nós vemos muito a questão. Deixa eu contextualizar. Eu tenho feito alguns estudos e que pós-pandemia nós temos. O que aconteceu comigo? Então, não é só um estudo, é um fato. Como diz o Paulinho Gogó, lá é um fato venéreo. As pessoas, antes da pandemia, existia algo. As pessoas elas ficavam esperando o momento de se aposentar para que ela pudesse viver uma vida que valia a pena. Minha mãe está aqui na área também. Benção, mãe. Boa noite. E a pandemia trouxe um significado maior para a vida. As pessoas começaram a valorizar mais a vida, valorizar mais o tempo. Aquelas pessoas que não tinham aquela oportunidade de se alimentar, de tomar um café ou de almoçar com seu filho, na pandemia ele teve essa oportunidade. Então as pessoas eles estão valorizando mais a vida, valorizando mais homem hora. Então as pessoas estão deixando de frequentar ou deixando de estar num ambiente tóxico, de um líder tóxico, de uma empresa tóxica, para que ele possa aqui sair e pegar aquilo que ele sabe, os conhecimentos técnicos que ele tem, habilidades que ele tem e empreender. Não falo no meu caso que eu trabalhava no ambiente tóxico ou que eu trabalhava, né, numa empresa tóxica ou de um líder tóxico. Não, mas para mim foi o quê? Foi um start de que algo que eu já queria antes. Não, vamos lá, o tempo é agora é agora. E para você, quando nós falamos assim de liderança humanizada, quando a pessoa ela não está nesse ambiente, quando a pessoa não está nesse ambiente humanizado, isso vai forçar com que ele tome uma atitude, uma ação que para ele vai sair de uma zona de conforto. Mas o que faz essa retenção desses colaboradores, desses profissionais excelentes, é exatamente isso que nós estamos falando, é ele se sentir pertencente. Acabei que eu Isso. estou respondendo a pergunta que eu queria te falar. Eles vão se sentir pertencentes, eles vão sentir significado por poder estar ali. É isso também que você vê nisso. É isso também na sua experiência que você viveu como líder, na sua experiência que você viveu em trabalhar com as pessoas, assim, com um grau de consciência, porque nós temos funcionários, certo tipo de funcionários e outros certo tipo de funcionários. Aqui tange a questão da conscientização dele, de informações, de leituras, de algo intelectual, de desenvolver. Então, como que você via esse padrão de liderança humanizada dentro da sua experiência e dentro daquilo que você vê e percebe hoje dentro do mercado, Eliezer? Vamos lá, vamos por parte. Na verdade, pastor, eu vejo hoje uma grande ansiedade pós-pandemia dentro de vários segmentos. Estou falando em termos de liderança, enfim. Vou citar um exemplo aqui bem rápido. Eu fui ontem, na segunda-feira, num supermercado grande aqui no Rio. Esse supermercado, eles deixam a gente pegar as compras em caixas de papelão, né? Até facilita na hora de colocar na mala do carro. Só que, quando eu passei no caixa, a menina viu que as caixas que estavam vazias, eu já tinha enchidos de compras, e terminou. Na minha frente, tinha lá bolsas, 25 centavos. Mas o semblante dela estava desesperador.
A postura dela, desesperadora. Ela estava ali querendo, pedindo a Deus para o plantão dela terminar, para que a alegria dela fosse concluída. Se ela me oferecesse, pelo menos, no mínimo, 10 bolsas, eu iria pegar, porque ia suprir a minha necessidade. Mas por conta que ela não abordou, né, ela não se sensibilizou, ou seja, enfim, conclusão, ela deixou de me vender as bolsas, então o mercado deixou de receber. Agora, quantas pessoas daquele mesmo jeito ali, desmotivadas, insensíveis, só estão querendo fazer aquilo que é pago para fazer. E espera com muita energia para acabar o dia, para ser feliz. A liderança humanitária, humanizadora, ela tende a levar a alegria para essa menina, para essa colaboradora, nesse período. Informar para ela que ali é prazeroso para ela o trabalho dela. Mas quem precisa fazer isso além dela? Um líder. É chegar para ela e falar assim, o que você está precisando? O que você precisa para você melhorar? Não estou falando de salário, estou falando de bem-estar. É o que o senhor falou, ter a consciência de que ela é fundamental para o processo de desenvolvimento da empresa, para o processo até do próprio salário para pagar. Então, tem muita gente, não sei se eu estou sendo claro, tem muita gente, muitos colaboradores querendo ir lá, cumprir o protocolo, terminar o seu trabalho e ir jantar, ir almoçar, querendo chegar ao final de semana. Não. A alegria, ela tem que ser agora, no presente. No momento que está trabalhando, é o melhor momento da vida da pessoa. E para gerar isso para o colaborador, volto a dizer, precisa ter um olhar sensível do líder, porque trabalhar já desmotivado vai influenciar outras pessoas. Então, eu sou pago só para fazer o que está pré-estabelecido. Então, hoje, nós precisamos, mais do que nunca, ter essa sensibilidade de levar a uma motivação, não sei se nem essa palavra, né? Que já está tão... Mas fazer com que essa pessoa se reinvente. Se não está bom para ela ali, aponte outro lugar, pega na mão dela, o que você sabe fazer a mais do que isso? Mas não deixe ela ali, porque ela vai estar se sucumbindo, né? E fazendo um mau serviço, prestando um mau serviço. Então, trazer alegria para o colaborador no presente, na hora do trabalho, não esperar que seja a alegria dele no final do trabalho, isso é fator predominante nos dias de hoje, porque a ansiedade está aí, a depressão está aí, as angústias estão aí. Então, isso tudo desculpa a expressão, são lixos que as pessoas levam para o trabalho, internalizam e passa para o cliente. E aí fica naquela agonia. Aí quando eu falo lá do amor de Platão, né, ela desejava tanto ter o emprego, que quando teve o emprego não deseja mais. Agora o desejo dela é o quê? Férias, folga. Então é algo muito constante. E o que a gente está fazendo nesse meio? Entende? Porque a pessoa está almejando o emprego, consegue, mas não desenvolve no emprego. O trabalho não é realizado com qualidade, a palavra é essa, mas tem alguma coisa ali. Aí pega essa pessoa, faz um trabalho de conscientização, digamos assim, porque ela precisa e não é porque ela é importante para o processo. E ela precisa enxergar desse jeito. O patrão enxerga, mas às vezes ela não está enxergando. Entende? Será que Beleza, eu quero dar boa noite aqui, o pessoal que vem chegando depois aqui. Eu dei boa noite no início, né? Aí a Gladys, Luciene,
Tem aqui também a pastora Nilzete, Alexandre, todos vocês chegaram depois aí, meu boa noite para você. E tem uma pergunta muito top aqui da Dani, se você me der licença eu quero responder e você também pode ficar aí à vontade para complementar. E assim, aí ela coloca, como o líder poderia motivar essa pessoa? Então, primeiro é não é muito peso para colocar, não é muito peso colocar essa responsabilidade ao líder. Por isso que a gente falou aqui no início, como motivar uma pessoa, ou como trazer, eu falo muito sobre potencial. Eu acredito muito do papel do líder, onde ele senta, porque às vezes, eu falei ontem, eu acho durante 2 dias, o que é você ser líder? Você ser líder, talvez, é você acreditar em uma pessoa que não acredita nela mesma. Seu líder, talvez, é você identificar e apontar pontos cegos, porque nós temos de 3 a 4 pontos cegos. Às vezes, na nossa percepção, a desmotivação dessa pessoa, ela vai estar dentro da empresa por não estar entregando o melhor. Foi uma percepção que você identificou dentro dessa funcionária lá nesse grande supermercado. Mas talvez a desmotivação dela não partiu do ambiente do trabalho, mas ela vem desmotivada desde a sua casa, talvez do relacionamento dela que não está legal, ou de não ter passado bem a noite pelo filho, ter algumas outras dificuldades. Então, como motivar primeiro essa pessoa? Eu acredito nessa questão da liderança humanizada. Primeiro, antes de você motivar, você entender a desmotivação para você trabalhar dentro daquela causa, porque talvez não é o ambiente que está desmotivando ela, talvez é um contexto que não parte do princípio empresarial. Então, como eu primeiro motivar? Eu acredito muito, vou falar do meu lado pessoal, o senso de pertencimento, foi o que você falou aqui, que a Gladys também reforçou aqui, esse grau de pertencimento faz com que as pessoas elas se sintam valorizadas e elas se sentindo valorizada, ela se sente pertencente e aquilo ali vai poder potencializar aquilo que ela está dentro ali. Agora, a segunda resposta, não é muito peso para se colocar dentro da posição de liderança? Posteriormente, né, claro que tudo que se a gente for pegar um contexto de líder, de time, nós vamos ver o técnico do time de futebol. Como o time está ruim, a primeira coisa que eles mandam embora é o líder. E, posteriormente, dificilmente eles vão mexer no time todo. Claro, o líder ele tem uma função estratégica de poder potencializar, de poder mexer com aquilo ali. Mas o que nós vemos agora? Nós estamos vivendo um novo cenário. Qual que é esse novo cenário? Porque antes, tudo que a gente vai falar antes da pandemia era de um jeito. Então, o conceito, os comportamentos das pessoas mudaram, o senso de vida, de pertencimento das pessoas mudaram, todo esse cenário conseguiu mudar. Então, agora, após a pandemia, nós vemos também grande parte de lideranças, eu estava lendo uma reportagem, que 41% das pessoas, que dentre delas 31% era líder, 35% eram líderes, eles estavam considerando pedir demissões. Como assim? Também do problema emocional, do problema de desmotivação, do problema dessa bolha que se estourou para todo mundo. Então, antes nós tínhamos lá a geração Y, a geração Baby Boom, nós tínhamos aqueles variadas gerações que esse problema veio para toda essa geração. Então, agora, nós conseguimos trazer a liderança corpo-participativa. O que é a liderança corpo-participativa? É quando o líder também está precisando de ser cuidado. É quando o líder também está precisando ser tratado. Os problemas vieram para todo mundo. Então, agora é o seguinte, é o líder trazendo esse senso de pertencimento, onde quando um está ruim, aquele senso de pertencimento como equipe, quando um está ruim, se você bater, imagine só, você bateu o dedinho mindinho na quina da porta ou da parede, o seu corpo sente, então, esse grau de pertencimento. Então, como motivar? Primeiro, gerar esse grau de pertencimento. E como dividir isso? Através desse grau de pertencimento, a equipe, não existe um saco de batata, existe um purê de batata.
Como assim, Clésio? Não consegue um saco de batata, você vai conseguir misturar, você vai conseguir identificar. Agora, quando você pega tudo aquilo ali e forma um purê de batata, significa que você conseguiu trazer sinergia, trazer um grau de pertencimento. Só que no início é difícil, no início você vai ter que levar ferro no fogo, leva no fogo, depois você vai ter que amassar, e às vezes até você conseguir ter aquela consistência. Então, agora existe mais de nós como líderes e mais também da equipe para perceber o ambiente e para nós gerar grau de pertencimento, grau de motivações, grau de alinhamento dos objetivos e para que essas pessoas elas venham se sentir também significados e propósitos naquilo que elas estão fazendo. Roubei muito aqui. Conseguiram entender, pessoal? Viajei aqui, eu viajo às vezes, né? Trago aí grandes coisas, mas é isso que a gente precisa fazer. Então, eu vejo isso, sim, como uma liderança humanizada, sim, como um princípio que nós, como pessoas, cada um de nós, embora nem todo mundo tenha uma função estratégica de líder, mas cada um de nós temos esse potencial, esse olhar de ver o que nós podemos melhorar dentro da liderança de outras pessoas. Então, isso nós falamos aqui no primeiro dia sobre a questão do feedback. Então, nós como líderes nós damos feedback, mas nós como líderes, a liderança humanizada também, ela trabalha isso dentro de nós. O que eu preciso melhorar? Descer do salto, o que eu preciso melhorar? Como que nós podemos melhorar isso? Então, realmente, é um papel que nós temos, Eliezer, como pessoas, porque dentro da sociedade nós vemos isso, tudo começa e termina na liderança. Tudo começa e termina na liderança. Falei muito aqui. Não, falou bem, falou bem. Agora é só assinar, só e... Pessoal, ficou claro isso aqui? Ficou claro isso aqui? Então, liderar como? Nós falamos aqui, a Eliezer trouxe, claro, a gente tem ferramentas, muitas pessoas trouxeram métodos, né? Trouxeram passo a passo, dentro aí das grandes organizações, nós temos lá grandes processos de qualidades que eles vão trazendo ali aquele passo a passo onde você vai entrar dentro ali da visão da empresa e você vai cumprir aquilo ali. Mas a questão da humanização é você ser pessoa. É você colocar pessoas antes de resultados. Porque pessoas bem geram resultados, pessoas maus geram resultados, porém, resultados ruins. Pastor, para ser uma liderança humanizadora, não tem fórmula. Não tem fórmula. Pode pegar todos os métodos que são viáveis, são legais, mas se não forem aplicados ou aplicadas de uma forma humanizadora, primeiro que não tem como fingir para o próximo se está fazendo a coisa, né? Porque a pessoa do outro lado ela vê logo que isso aí não é bem desse jeito que ele está falando, não. Por isso que tem que se ter uma clareza na informação, uma clareza na abordagem, uma firmeza nas decisões. O líder, independente, né, de ser humanista ou não, ele precisa entender primeiro a posição dele. Ele precisa entender quem ele é dentro do processo. Esse entendimento é o básico. Se o líder não souber dessa base, quem ele é no projeto, e isso aí aponta, né, para o propósito, e aí vai o propósito, ele precisa ser direcionado para a sua equipe, aí sim. Daí por diante entra o humano, o ser humano, porque o líder, ele se posicionou, sabe que ele é. Ele sabe que ele tem um propósito, mas sozinho ele não faz. Aí ele começa a ver a equipe dele, quem ele vai disponibilizar uma tarefa, outra, e dentro disso, aplicando
a liderança humanizadora, sabendo da necessidade, ouvindo, dando feedback, mas assim com uma clareza e com uma... Não precisa ser algo automatizado, né? Porque tem pessoas que não querem saber. Hoje, nos dias de hoje, a pessoa quer saber o porquê, o colaborador quer saber o porquê está fazendo aquela tarefa. Não é simplesmente pegar um PowerPoint, mostrar as metas e botar eles para correrem atrás das metas. Eles querem saber qual é o propósito daquela meta, o porquê e o que isso vai gerar, tanto para ele quanto para a empresa. Para a empresa. Então, tem muitos liderados mais cultos dentro de uma liderança do que o próprio líder. Entende? E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Mas se não tiver um porquê para eles, eles não fazem. Antigamente não, pegavam-se, né? Eu falo de antigamente que na época que eu comecei a trabalhar como motorista, eu lembro muito bem que as pessoas diziam que pegavam-se motorista em beira de estrada e levavam para ser motoristas em empresas, só tiravam a habilitação e pronto. Hoje, você precisa do segundo grau, quiçá a faculdade, para dirigir. Agora, vai liderar desses níveis. Então, o que eu quero fazer? Eu preciso... qual é a proposta? Qual é o projeto? Qual é o planejamento? Um toque essencial de amor para que todos saiam felizes. Você falou algo aqui que quando a gente fala aí, Tá? Cortou um pouquinho, mas hoje, as lideranças hoje estão um pouco perdidas, porque estão tendo que reaprender como lidar pós-pandemia. E como exatamente foi isso que a gente falou aqui no início, porque antes era cobrado muito do líder ele trazer uma solução, ele ser representante mediante a equipe que ele estava liderando. E a pandemia veio trazer a igualdade desses com base também nos emocionais. Então, realmente, a liderança está tendo que reaprender como lidar com isso. E ela reaprendendo como lidar com isso, aí ela vai trazer agora uma liderança co-participativa. O que é trazer uma liderança co-participativa? Trazer os seus demais liderados para próximo dele, para trazer o quê? Aquela clareza de objetivo. Então, antes o líder cuidava dos seus liderados. Agora o líder também precisa ser cuidado. Agora também o líder precisa ter ali, ele trazer não só a autorresponsabilidade para si, mas ele dividir a autorresponsabilidade, ele trazer essa conscientização dos demais da equipe para que um possa cuidar do outro. Não só, melhor dois do que um, não só esperar a partir do líder, mas gerar esse grau de senso de pertencimento, esse senso de valorização dos demais que falam para ele, não, você também tem a capacidade de poder um ajudar o outro. E quando você fala de significado e propósito, a gente entendeu um propósito, existe um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Ele fala o seguinte, 100% dos seus clientes é o quê? Pessoas. 100% dos seus funcionários são o quê? Pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Então, isso nós falamos de quê? De significados e de propósito. Eu tenho aí, Eliezer, eu tenho aí uma jornada já no desenvolvimento humano e eu falava muito aí sobre alta performance. A gente vê muito sobre alta performance. E vira e mexe, eu percebia, poxa, esse profissional já fez isso, já fez formação disso, já fez formação daquilo ali. Então, ele tem ali aquele desenvolvimento grandioso do seu lado intelectual, mas dificilmente eles estavam alcançando ali absorver
o lado dele, essa alta performance em si. Só que tem algo que mudou a minha mentalidade. Qual que é a mentalidade? Eu falei, às vezes é o que eu falo dentro de algumas empresas, né, onde a gente tem esse posicionamento. Hoje eu tenho falado muito de empreender com a cultura do reino, ou empresário com a cultura do reino, ou empresa com a cultura do reino. Então, olha só o assunto que eu quero falar aqui. A liderança humanizada, ou liderar como? Nunca que nós iremos conseguir atingir nosso pleno potencial sem nós nos conectarmos com a fonte. É. Nunca, nunca, nunca que nós vamos conectar, atingir nosso pleno potencial para que nós possamos, sem antes nós conectarmos com a fonte. Aí, lá, a postilha está aqui, do cursão, o ser lá triuno. Então, nós precisamos desenvolver como que nós, né, liderança humanizada, como liderar como para trazer esse... Quando eu falo de espiritualidade, pessoal, não estou falando de religião. Estou falando de realmente a gente poder conectar isso com a nossa fonte e saber quem nós somos nele. E quando nós falamos isso, aí para eu voltar aqui na pergunta do Ivan, quando nós sabemos quem nós somos nele, nós entendemos que o nosso trabalho não é um sacrifício, o nosso trabalho não é algo oneroso. Tá certo essa palavra? Não é algo que vai... Ordenação, bem... Isso, de onerar. Ah, onerar, de receber, né? Não é algo assim que vai nos trazer ali dor. Mas o nosso trabalho, ele é algo para nos ativar, ele é algo para desenvolver realmente o nosso potencial, qual Deus nos deu. Então, quando eu falo isso e quando nós trazemos isso para que nós possamos ativar o potencial, o nosso potencial como líder, nós precisamos disso. E nós precisamos trazer isso, ter a clareza de quem nós somos. E quando nós falamos de ter a clareza de quem nós somos, nós como líderes também, nós temos a clareza de revelar as pessoas que não sabem quem ela é, não sabem qual é o potencial dela. Então, dentro nós falamos muito aqui de perfil comportamental, de análises comportamentais. Nada mais é que uma clareza de você identificar o seu potencial, identificar as suas habilidades, e para que aquelas habilidades, você aplicando ela dentro do seu trabalho, você possa ali fazer aquilo que você foi feito para fazer. E o mais engraçado disso, quando nós fazemos aquilo que nós somos feitos para fazer, nós somos remunerados por isso, claro, nós temos uma qualidade de vida boa nisso, mas nós glorificamos o Pai nisso. Olha só que top. Nós glorificamos o Pai nisso. E por que eu estou trazendo isso aqui? É porque quando nós temos a clareza de tudo isso, fica tudo mais fácil de a gente falar de liderança humanizada. Fica mais fácil de eu falar para a pessoa, não, você tem esse potencial. Fica mais fácil de a gente perceber o valor da liderança, porque a liderança, quando nós vamos para o reino, o líder não é aquele que tem o destaque, o líder maior é aquele que serve. Isso. Né? Ele que serve. Nessa questão do amor ágape, o importante, o que importa é sempre o outro. Então, o líder, ele sempre vai estar disposto a fazer com que o outro se desenvolva. É como se fosse deixar um legado, né? É como se fosse deixar filhos. E vários líderes. Eu tenho o maior orgulho. Eu ainda tenho vários amigos que, quando me ligam, falam sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. Eles dizem que em alguma parte da vida deles foram mudadas mediante uma palavra, mediante um comportamento meu, mediante uma fala. E isso é humanizado. Isso é você sair do seu conforto para que o outro sinta-se confortável. Entende? Quanto tempo a gente tem, mais ou menos? Nós temos aqui mais 10 minutos. Eu peguei uma questão, eu até retrato isso num vídeo, no livro, de que reclamaram de um motorista que ele não estava fazendo
as tarefas, né, que foi proposta para ele, né? E aí, eu, quando fui abordar, ah, antes de chegar nele, ele já estava com o semblante todo mudado. Eu percebendo na sensibilidade, né? E eu disse a ele: bom dia, ó, não adianta nem dar bom dia. Eu não vou fazer as metas que colocaram para mim, e se quiser pode me mandar embora. Aí eu voltei para ele, coloquei a mão no ombro e disse a ele: como é que você está? Aí ele: não quero saber, eu não vou fazer mais nada, eu estou desmotivado. E eu: como você está? Isso olhando nos olhos dele. Eu fiz essa pergunta por 3 vezes. Na terceira vez, o semblante dele caiu, ele começou a querer chorar. Por quê? Eu não estava perguntando como ele estava no trabalho, no serviço, nas suas tarefas diárias. Não estava nem aí para isso naquele momento. Naquele momento eu queria saber como ele estava como pessoa, como chefe de família, como amigo. Entende isso? E quando você toca no coração do seu liderado, final da história, ele me agradeceu porque ele estava passando um período ruim em sua casa, com a sua família. Ele me agradeceu pela forma que eu abordei e eu fiz ele entender que ele era e é importante para a empresa. E quando ele falou que queria ser mandado embora, eu disse para ele: você, com esse problema que você disse para mim que tem, será que você, sem um emprego, melhorava a sua vida ou iria piorar? Aí ele parou um instante assim: não. Dentre essa reflexão, várias outras eu fiz para ele, nesse curto espaço de tempo. E quando ele saiu com um sorriso no rosto e falando assim: caramba, por que eu não olhei por esse lado, por esse prisma? Então, a liderança humanizadora, ela tende a olhar para o ser humano dentro das suas tarefas. Entendeu a sensibilidade onde entra? Não é você... como é que eu vou falar? Faltou até palavras. Eu só sei que você precisa ter essa sensibilidade. Você precisa ter essa sensibilidade e atuar, por quê? É a resiliência, né? Se você não souber quem você é dentro do processo, você fica perdido na hora, nesse momento. Você vai passar por cima, vai usar da sua autoridade, vai mandar o rapaz para um setor da empresa, provavelmente ele não estaria na empresa até hoje. Não estaria, já teria ido embora. Ou seja, o mais fácil é o quê? O mais fácil é não ganhar esse tempo com o ser humano, né? Seria o mais difícil é não ganhar esse tempo com o ser humano. E isso dá trabalho. Isso, para eles é gastar tempo, né? Só para falar para a irmã Luciene, que ela falou sobre... Na verdade, o Karnal diz isso, né? O líder precisa se desconstruir para construir. Isso é um fato verdadeiro. Aí eu quero responder 2 perguntas aqui para depois eu voltar contigo e a gente fazer nossas considerações finais. O do Ivan e da Luciene. Eu acho que o Ivan coloca assim: acha assim, o líder já deve reunir todos esses predicados, né, que foi citado acima. Quem não tem, coloca assim. Então, assim, o que vocês diriam para o liderado que está sendo liderado por um líder que ocupou a liderança por causa de que o pai foi líder? E agora o filho é líder, mas vemos que ele é líder porque o pai o colocou lá. Sabemos aqui que existe diferença entre líder e liderança. Líder é um cargo, liderança é como você atua. Liderança é a ação em liderar. Liderança é as suas atitudes que você tem ao se colocar no cargo. Porque tem pessoas que não têm um cargo, mas ele exerce liderança. E nós
sabemos também, tá travando aí, é porque tá descarregando, tá, pessoal? Mas nós sabemos também que o líder, ele não nasce pronto. O líder, ele é desenvolvido. Voltou. O líder, ele não nasce pronto. O líder, ele é desenvolvido. Repetindo, o líder, ele não nasce pronto. O líder, nós só somos quem nós somos, mediante a experiência que nós vamos tendo. Agora, como eu vou falar para um liderado que está... Eita, só um instante, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, tá dando pano aqui. Então, como eu vou falar para um liderado que sabe que o líder dele não está ali mediante as análises ou mediante o óculos da vida daquela pessoa dos liderados, ele não tem um perfil para ocupar o cargo que ele está. Na verdade, tem coisas que a gente precisa só... como que eu posso dizer aqui? A gente seguiu o processo. O que é seguir o... Tá voltando aqui. Tá dando pano aqui, tá dando pano. Voltou. Voltou, tá me escutando aí? Tá me escutando, né, Zé? Aqui tá tranquilo. Tô. Ah, entendi. Então, o que que nós precisamos fazer? É realmente ele se comportar uma pessoa que está ali para somar. O que que é? Por quê? A habilidade dos demais liderados somar junto com ele para potencializar aquilo que ele ainda não é. Porque o líder, muitas das vezes, ele não sabe tudo. O líder, muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele não sabe tudo. O líder, na maioria das vezes, ele precisa de realmente pessoas que possam agregar as habilidades que ele não tem. Portanto, isso, claro que o líder que estiver na posição de liderar, de líder, ele precisa reconhecer as suas vulnerabilidades para que os seus liderados sobreponham as suas vulnerabilidades. Claro? Aí, quando nós trabalhamos isso, porque acontece em muitas empresas que têm grau familiar, muitas empresas que têm lá os prediletos, isso é inevitável, sempre vai acontecer. Portanto, nós precisamos ser os melhores nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições melhores de ser melhor ainda. Como diz o nosso Cortella, tem coisas que nós não conseguimos controlar. Falar o seguinte, pessoal, fala para ele o seguinte, Luciano, tem coisas que eu e você não conseguimos controlar. Fazemos o melhor que nós temos nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Então, tem coisas... Quem é que fez essa pergunta, o nome? Foi a Luciene. Ah, Luciene. Então, Luciene, eu tenho uma frase para ela, então, também, em relação a isso. Como que você quer crescer, melhor, como que você quer voar se está perto de pessoas que cortam suas asas? De repente, ela está num potencial muito alto, muito elevado, né? Ou pessoas nesse nível, e tem essa análise. Poxa, se eu estou aqui, de repente surge uma vaga ali, eu não vou ter vaga, eu não vou ter essa possibilidade nenhuma, porque há um teto de chumbo. Então, ou é a hora de voar, né? Ou então vai ficar nesse negócio aí, sempre podando as asas. Ô, Lézio, eu quero que você aí, que a gente faça as suas considerações finais aí, para a gente bater o martelo aqui. Olha, foi um tempo precioso. Quero agradecer a todos que estiveram aí na live, a minha família, né, minhas irmãs, minha esposa também, acho que veio, foi aí, esteve por aqui. E agradecer ao senhor por ter me incluído nesse projeto maravilhoso. Estou aprendendo muito. E dizer que, para a gente, né, para nós, não desistirmos nunca, porque para muitos a liderança humanizadora ela não tem tanta importância no sentido de que não traz uma resposta imediata. Mas eu digo que
quando a resposta vem, ela é sólida, ela se eterniza. E a busca hoje constante, por isso que tem muita rotatividade nas empresas, porque elas querem o agora, o já, não pensam no futuro. O senhor também nós somos frutos de uma liderança humanizadora, por isso que nós estamos sólidos, nós não estamos fora, né? Digamos assim. E eu quero agradecer a todos e muito obrigado. E até um próximo encontro aí, se Deus quiser. Olha, Zé, eu quero te agradecer, né, Zé? Eu quero te desejar aí boa lançamento lá do livro, do workshop que você vai ter também aí no sábado. Que pena, não vou poder estar aí, mas quem sabe no próximo estaremos juntos por aí, tá Temos que bom? repetir aquela dobradinha lá. Verdade, verdade. Desafios, espero aí a gente caminhar em conjunto aí. Estamos igual a Tim. Nossa amizade é sem fronteiras. Isso. Tá bom, amigo? Obrigado, gratidão. Vou ficar um pouquinho Fala. aqui só para me despedir do pessoal. Obrigado, tá, Lézia? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Pessoal, você que está aqui, pessoal, quero agradecer você. Só você coloca, por esse tempo, né, que você está aqui conosco aqui, pela sua entrega, por nós podermos cada dia aqui estar caminhando em conjuntos, tá bom? Estamos aí na série de lives de segunda a sexta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Na sexta-feira nós vamos falar o papel do líder na gestão inovadora e de criatividade. Então, cada dia é um participante. As lives, se você está aqui na primeira, as outras duas lives estão gravadas, essa também vai ficar gravada aqui no meu perfil. Quero agradecer a vocês que acompanharam até o final aqui. Deus possa abençoar vocês. Espero aí poder ter lançado uma semente de aprendizado onde você vai aplicar no seu ambiente de trabalho, na sua liderança na igreja, no seu pequeno grupo. E é isso, é os desafios que nós temos como líder de poder liderar pessoas, porque onde nós estamos tem pessoas. Então, quero encerrar com a frase de Samsung que eu falei aqui. 100% dos seus colaboradores e dos seus liderados é pessoa, 100% dos seus clientes é pessoas. Se você não entende pessoas, você não vai entender de liderança e automaticamente você não vai entender de negócio. Então, mergulhe. Que Deus possa te abençoar. Convido a você amanhã a estar aqui juntamente comigo. Tá bom? Um grande abraço. Não importa a velocidade, avance.